Só dando uma recapitulada na pergunta que teve anteriormente, que o irmão falou ali, Mateus 25, a partir do verso 31, ovelhas, bodes, tal, e quando aqui se fala em Mateus 25, eu lembro logo de parábola das 10 virgens. É um negócio meio automático. Mas ele está falando da seguinte passagem: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai dizer, enfim, depois dirá aos outros: apartai-vos de mim. Então o que acontece? A questão não é cabritos e ovelhas, ou algumas versões de bodes e ovelhas. Essa não é a questão. Isso é apenas usado como uma metáfora, né? Uma figura de linguagem que era muito característica da pregação de Jesus, usar figuras de linguagens principalmente agrárias, da pecuária, da terra, porque Israel era basicamente isso, né? Uma nação que cultivava, tinha Pentecoste. Na verdade, todas as nações bem estruturadas viviam do que a terra produzia. Tecnologia não existia. Então aqui ele diz assim: todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros. Aí encerra a questão. O contexto é esse: separará uns dos outros. Ou seja, Jesus sabe quem é quem. Lembra da parábola do joio e do trigo? Em que alguém diz assim: Senhor, quer que separemos o joio do trigo? Ele falou: não, deixa até a ceifa. Então, dentro da igreja, o que nós temos? O joio e o trigo. O que é o joio? O joio é o ruim. E o trigo? O trigo é o que é bom, né? O joio não presta para nada, o joio é vazio. Mas parece com trigo, não parece? Mas somente na época da ceifa é que se consegue discernir um do outro. O joio permanece firme porque ele é vazio e não inclina. E o trigo, nasce o grão dentro dele, então automaticamente faz com que ele se incline. Então o ceifeiro vem, vai pegando tudo aquilo que está de pé na época da ceifa, né? Alguns dizem que esse está de pé é o orgulho, outras coisas que não foram vencidas pelos ensinamentos. Pega aquilo que está de pé, já vai ceifando, arrancando e jogando para o lixo. Depois ele vem e recolhe tudo aquilo que está inclinado, que ele sabe que ali está. Então, agora aqui é a mesma coisa. Ovelha é o nome que é usado para aqueles que são discípulos de Jesus. A simbologia da ovelha é aquele animal completamente dependente, a ovelha não enxerga muito distante. Não adianta a ovelha levantar os olhos, ela tem a visão turva. Entende? Se está muito sol, então nem se fala, menos ainda ela enxerga. A ovelha não tem bom faro. A ovelha não é predador, a ovelha não consegue escapar, não corre muito. A ovelha é um predador muito fácil. Então, tudo isso é símbolo daqueles que são discípulos de Jesus, que dependem 100% dele para permanecer e para sobreviver. E aí, quer dizer, já os outros, Jesus está aqui usando a linguagem para dizer, os outros não prestam. Os outros têm lá os seus outros parâmetros. Então a questão aqui, essa comparação, é só para que o povo de Israel, que entendia muito bem dessa cultura, desse cuidar de animais, os frutos da terra, o povo de Israel que entendia muito bem disso, Jesus sempre está usando essas linguagens para quê? Que era uma forma deles nunca esquecerem o que Jesus falou. Porque o tempo todo eles iam estar no campo. Quando eles estivessem no campo, que ele pegasse o primeiro joio, eles diziam, lembrava daquela parábola. Eles estão cuidando das ovelhas. A vida deles era essa. Davi foi pastor de ovelhas. Saul foi encontrado quando estava procurando a reis do seu pai. Era parte, era o dia a dia do povo, era esse. Então Jesus está usando essa linguagem, ele não diz simplesmente ruins e bons, porque isso poderia se esquecer. Ele diz ruins e bons, como o pastor separa os bodes das ovelhas.
Então a questão não são os bodes e ovelhas. Os bodes e ovelhas é um apetrecho que Jesus usa para marcar a mensagem do bom e do ruim na memória do povo. Isto é chamado, hoje, modernamente, é chamado de mnemotécnica, né? Ou seja, uma técnica de memorização em que ela usa a palavra, né, pronunciada, associada a uma imagem que a pessoa instruída esteja vendo. Isso é muito utilizado por cursos em aprendizado de idioma. Na verdade, né, o idioma que se fundamenta nisso, ele dá um aprendizado tremendo. A pessoa não esquece mais a lição, porque ela tanto ouve, pronuncia e vê. Então, é o que Jesus está usando aqui. Muito antes que os homens inventassem essa técnica, Jesus já inventou ela, e de uma maneira que, quando nós ouvimos a parábola do joio e do trigo a primeira vez, acabou, a gente não esquece mais. Então, é isso aqui. Então, o que acontece? É separar os bons dos ruins. E não temos que nos prender aos bodes e às ovelhas, mas sim aos bons e os ruins. Os bodes e as ovelhas, para a nação de Israel que vivia disso, era apenas uma fonte de memorização que Jesus deixou para eles. Nós vamos seguir um pouquinho mais. Aqui nós temos Ezequiel, no capítulo 13. Vamos ver o que nos diz o verso 1 ao 7. Diz: profecia contra os falsos profetas. Tá, falsos profetas, nós estamos falando de quem? Do povo de Deus. Isso não pode ser esquecido. Nós estamos tratando de assuntos problemáticos no meio do povo de Deus. Os profetas estão sendo levantados para a correção do povo de Deus. Ou seja, eu estou querendo mostrar para você que você pode receber de Deus o mesmo chamado, que isto é um projeto de Deus, que Deus tem essa necessidade, porque a qualquer momento Deus pode te mandar levar uma mensagem louca, uma mensagem de intriga, uma mensagem de guerra, uma mensagem de divisão, uma mensagem de acusação, e você pode ficar com aquela filosofia antiga do Evangelho e dizer: não, isso não é de Deus não. É de Deus sim, amém? Mateus 23 está aí mais do que nunca para mostrar que é de Deus. Fariseus, escribas, vocês são hipócritas, vocês comem mosquito, engolem camelo, etc, etc. Então, esse estudo que nós intitulamos Atos dos Profetas, a pasta que vai ficar na internet, Atos dos Profetas, é para você entender que o Evangelho ele é um complexo muito grande e que Deus não tem para você uma mensagem só de paz e amor, que Jesus é bom, que liberta do pecado, que leva para o céu, não. Mesmo aos que já conhecem essa mensagem, Deus pode desembainhar a espada contra eles. Você tem que entender isso. E tem mais, a espada de Deus somos cada um de nós. Então, meu irmão, seguindo aqui no capítulo 13, diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsisteis as brechas, não subisteis as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Quer dizer, o que vemos no meio do povo de Deus? Falsos profetas. Então Deus precisa corrigir? Precisa. Senão, o que esses falsos profetas vão fazer?
vão acabar conduzindo vidas à perdição. Irmão, e cá entre nós, não adianta dizer assim, eu não sou enganado por ninguém. É sim, você já não foi católico? Então você já foi enganado. Você já foi espírita? Você já foi enganado. Você já passou pela Universal? Você já foi enganado. Você já passou pela Mundial? Você já foi enganado. Você já aplaudiu um político atrás do púlpito? Você já foi enganado. Você tem que admitir que você é passivo de engano. Então, para que você não seja enganado, Deus levanta o anticorpo, o combate. Se Deus não levanta Jeremias, não escapava ninguém. Se Deus não levanta Ezequiel, não escapar ninguém. Por quê? Porque está todo mundo articulado. Os príncipes, os sacerdotes, os falsos profetas, está todo mundo se conduzindo num único caminho e puxando a corda do povo. Ninguém escapa. Hoje, quando nós dissemos Bíblia sim, Constituição não, nós não temos causado um escândalo fora do comum. A internet está cheia de gente escandalizada. Vocês são loucos. Por quê? Mas não tem gente que está acordando? Não tem gente despertando? A maioria vai despertar? Não. A minoria, uma minoriazinha vai despertar. Não interessa. O nosso papel vai ser feito. Aquilo para o qual o Senhor nos chamou, nós vamos realizar. Então aqui o que vemos? Falsos profetas, falsos líderes de um modo geral. Aí Deus está dizendo assim, sabe o que eles estão vendo? A visão do próprio espírito deles. Estão profetizando mentira. Aqui tem uma passagem interessante que diz: seguem o seu próprio espírito, exprimem, como diz, o que lhes vem do coração. O que lhes vem do coração. Isso é um perigo. Esse tipo de profecia, o que lhes vem do coração, isso encontra agrado por todos nós. Normalmente o ser humano tem pensamentos de quê? De paz, de prosperidade. E quando ele tem um conceito assim da divindade e pensa que está certinho, ele vai exprimir. Aí os falsos profetas, aqueles que já tinham o reconhecimento de ser profeta, mas que se corromperam e degeneraram, eles influenciam o povo. Hoje não tem gente aí que diz, não sei quem que está na mídia, não sei quem mais, é um grande pregador, porque sustenta a fama do passado, esquece que hoje o camarada é um maçom, entra na televisão só para pedir dinheiro, já é milionário, só colocando bens e bens e bens para render dinheiro para ele. Está cheio de gente assim na mídia, mas as pessoas estão vivendo o que se foi. Aqui, diz assim, lhes exprimem o que lhes vem no coração. Esse tipo de mensagem é aceita por todo mundo. Irmão, tu vai prosperar. Ih, caramba, a neurolinguística, né? A ciência que estuda o impacto das palavras no nosso ser, está aí vendendo livros a balde e formando um monte de preletores aí. Tem gente que não tem nada de evangelho, não tem nada de conceito religioso, faz preleções aí em empresas e não sei o que mais, traz essas palavras de incentivo natural e todo mundo diz assim, caramba, que coisa! Existe uma empresa chamada, agora não sei se existe ainda, um ramo chamado marketing de rede, onde as palavras são utilizadas justamente sempre incentivando, nunca mostrando a realidade. Que você tem que calejar as mãos, que você tem que se desgastar, você tem que trabalhar. Não, e Deus, nem se fala em Deus. Não tem Deus. O que tem é que você vai conquistar, você vai prosperar. Colocam lá no quadro os resultados, você vai lembrar, né? Fazem umas bolinhas assim, né? Lembra das bolinhas? Lembra, Juarez? Ah, o G12 usa? Isso, então, é sempre assim, para incentivar a alma, você vai multiplicar e tal, a sua rede, o marketing de rede usa esse negócio, é mais uma praga. Poderia simplesmente ser mais uma empresa, mas como se usa de recursos falsos, virou uma praga. Porque empresa, meu irmão, você pode trabalhar em qualquer canto, como vendedor, você pode trabalhar em qualquer canto, pode até ficar rico, o Brasil, país capitalista, te dá essa chance de enriquecer normalmente trabalhando. Uma pessoa pode sim deixar de ser camelô e se tornar um empresário. Tem que trabalhar com o produto certo, tem que ter o ponto certo, tem um monte de situação, tem que investir.
tem que fazer, às vezes, contratos, sei lá, tem que descobrir fontes. Tudo, o país capitalista te dá essa possibilidade. No comunismo, você não. Se você nasceu rico, você vai rico. Se você nasceu pobre, você morre pobre. O comunismo é assim. Então, essas empresas utilizam disso. E o que acontecia aqui com os profetas? Eles só vinham com palavras de paz. Você vai ver, se você ler Ezequiel, os profetas, e Deus recrimina isso e condena isso, que os profetas estão dizendo que haverá paz, e Deus está dizendo, não vai haver paz. Mas os profetas estão dizendo, haverá paz, haverá prosperidade, Deus vai sustentar o seu templo, os inimigos não nos tocarão, e Deus está dizendo, não é nada disso. Mas o que é melhor aceitar? Ezequiel dizendo assim, vocês vão cair à espada, umzinho só. Ezequiel dizendo, vocês vão cair à espada. Aí vem 50, 100 profetas dizendo assim, não, vocês prosperarão. Vamos ficar com a voz de quem? Onde está a verdade? Nesse miserável dizendo que Deus vai nos fazer cair a espada? Ou nessa centena aqui de gente dizendo que nós vamos prosperar? Ah não, a palavra do Senhor está com esses 100 aqui. Porque eles falavam dos conceitos do seu coração, do que na verdade eles queriam prosperar, que os inimigos não os tocassem, etc. E eles transmitiam esse sentimento que é aceito, que é desejado por todos nós, eles transmitiam para toda a nação. Enquanto que Ezequiel está dizendo assim, nada disso, não haverá paz, não haverá prosperidade, o que vai ter vocês vendo os filhos de vocês esquartejados diante dos olhos de vocês a espada. É isso. As mulheres serão estupradas, forçadas, as casas vão ser incendiadas, saqueadas, essa é a realidade. Aí os profetas dizem assim, não, nada disso, nós vamos prosperar, ninguém vai nos tocar, nossos filhos serão os prósperos, nós vamos plantar as nossas vinhas, vamos beber do vinho, os nossos anciãos vão estar às portas, instruindo os jovens, vai ter tudo paz, prosperidade. Aí vem Ezequiel e diz assim, não vai ter paz nenhuma. O que nós vamos aceitar? 50 falando uma coisa ou umzinho, um pobre coitado falando outra coisa? Então essa expressão significa isso. Os profetas falavam do seu coração, do sentimento, do que eles queriam ver, eles falavam. E Ezequiel está falando daquilo que ele não quer ver. Isto é ser um profeta. Você recebe uma mensagem, ela pode não te agradar, mas você recebeu, acabou a história. Senhor, é isso? É isso. Então, ó, tá aí, a mensagem é essa. Acabou. Agora, os falsos profetas, não. Eles profetizavam, como a Bíblia diz, do seu próprio espírito, do seu próprio coração. Aquilo que eles desejavam ver, eles transmitiam para o povo. Deus vai nos fazer prosperar, porque na verdade era o que eles queriam. Mas não era o que Deus estava falando. Nós teremos paz, mas na verdade Deus estava falando, nós vamos ter guerra. E vocês vão perder essa guerra. Vamos seguir aqui só mais um pedacinho. No verso 17 do capítulo 13, só 2 versículos, do 17 ao 19, diz: Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam do seu coração. Primeiro foi contra os homens, que eram profetas, falsos profetas. Agora, contra as mulheres. Não sei porque isso aqui me lembra as Assembleias de Deus. Nada a ver, né? Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam do seu coração. Profetiza contra elas e dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Vocês estão mentindo ao meu povo, mas o meu povo dá ouvidos à mentira.
Tem um provérbio que diz, o povo tem um governo que merece, né, irmão? Se você tem Jesus Cristo como governo, é porque você merece. Se Jesus não está governando sobre a tua vida, é porque você não está merecendo o governo dele, né? Então, as mulheres estão profetizando. E aqui você percebeu que elas estão sendo corruptas. Elas profetizam por um pouco de cevada. Elas profetizam. Então, quem vai realmente viver, elas dizem, vai morrer. Mas quem vai morrer e vem lá e corrompe elas dizem, vai viver. Que coisa impressionante. Será que nos nossos dias nós temos vivido dias assim? Existe uma Assembleia de Deus, é por isso que quase nesse bairro ninguém fala comigo. É menos saliva que eu gasto em bom dia aí, né? Fazer o quê? Aqui em cima tem uma Assembleia de Deus que pertence ao campo de São Cristóvão, lá em cima, perto de uma área de lazer ali, na rua Monte Alverne, 137, por aí. E ali, meu irmão, o que teve de casamento feito por profecia naquele lugar, misericórdia. Irmão, irmã, Deus está me falando que o teu varão é fulano, né? Sim mesmo, né? Você já foi assembleando? Teu varão é fulano. E pior, quando chega e diz assim, irmã, Deus está me falando que esse varão que está contigo não é para você. O varão que Deus separou para você é o meu cunhado, é o meu irmão, é aquele cara lá que eu gosto muito dele. Eu cansei de ver esse lixo dentro das Assembleias de Deus aqui de cima, que era perto, eu frequentei muito aquilo ali. Eu vi casamentos serem desfeitos, noivados serem desfeitos e outros serem feitos e uma bagunça, uma mesma igreja sem liderança, né? Igreja onde cada jumento entra para fazer o que bem quer e qualquer um era profeta lá. Todo mundo era profeta. Todo mundo era profeta, com as mensagens do seu coração, né? Irmão, Deus me mostrou, ninguém viu, nem Deus, só ela. E assim foi. Isso é comum, mas tem um detalhe. Aqui disse, eles profetizam mentiras que o meu povo ouve, o meu povo dá ouvidos. Todo mundo não gosta? Irmão, Deus está me mostrando, olha, eu estou te vendo dormindo em cama de ouro, em lençóis de prata. Eu estou te vendo que você vai prosperar muito nos negócios. Não é verdade? Todo mundo não gosta de ouvir essas coisas? Aí o camarada dá ouvidos, ele acredita. Acabou, ele cria aquilo ali como se fosse a menina dos olhos dele. Eu fui numa igreja, lá na Pavuna, uma tal de Ana Bruno, pastora Ana Bruno. Só por falar pastora, você já sabe o que eu penso, né, irmão? Essa mulher foi uma mulher de Deus, uma profeta tremenda, mas aceitou o título de pastora. Quando ela aceitou o título de pastora, eu falei assim, caramba, aquela irmã tão espiritual, recebendo coisas poderosas de Deus, aceitou ser chamada de pastora? Deus usava ela para falar com todo mundo e nunca falou com ela? A respeito dela mesma, aí eu descobri a igreja onde ela estava pastoreando, peguei a minha esposa e disse, vamos a tal lugar. Pé na estrada, acelerador, chegamos na Pavuna, descobri o lugar, fomos lá, no culto, ó. Aí, meu irmão, foi profecia para todo mundo. Se tivesse algum cachorro, algum papagaio ali, ia também receber profecia. Foi profecia para todo mundo. E eu estou vendo aquilo ali, aquela ilusão toda, aquela mentira descarada, de gente que você não pode nem dizer que serve a Deus, porque Deus não passeia no meio de mentira, Deus só passeia no meio de verdade, de justiça. E eu estou quieto com a minha esposa. Daqui a pouco deslanchou para minha esposa, brá. E toma-lhe baboseira e mais baboseira, por quê? Porque a gente conhece a vida que leva. Não adianta alguém dizer que eu moro no número 50, se eu sei que eu moro no número 37. Está entendendo, irmão? Não adianta alguém dizer que eu tenho uma roupa preta em casa, se eu sei que eu não tenho roupa preta. Não adianta. Não adianta alguém dizer que a minha casa é de laje, se eu sei que a minha casa é de telha. Tem coisa que é assim, muito óbvia. Então tu está vendo que está diante de uma falsa profeta, uma desgraçada, que está ali destruindo a vida de meia dúzia.
Aí daqui a pouco a mulher vira para mim. Eu falei, é agora, Jesus, dá graça. Jesus deu graça, eu não disse uma palavra, ele deu graça. Ele só me levou lá para ver no que a mulher tinha se transformado. Porque eu sabia que aquela foi um dia uma mulher de Deus tremenda, que quando falava a terra tremia. Mas aceitou o título de pastora e eu acho que o Espírito Santo colocou essa curiosidade na minha vida de saber o que aquela mulher estava fazendo da vida espiritual dela. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, Deus está me mostrando que vai mudar a sua vida profissional. Vai abrir uma porta de emprego para você. Eu falei, segura, Jesus. O ministério aqui já com 7 anos de vida, ou 8, sei lá, a gente já pregando para tudo que é canto, fazendo a obra, e a mulher, Deus vai te abrir uma porta de emprego, uma porta profissional, e tem mais, tem até a possibilidade de Deus ainda te chamar para o ministério e abrir uma porta ministerial para você. Eu falei, tá bem, amém, Jesus. Irmão, é muita palhaçada, muito absurdo, a gente já na obra há quase uma década, e a pessoa vem dizer, olha, Deus está me mostrando que Deus vai te abrir uma porta ministerial, quem sabe até fundar uma igreja. Meu irmão, que palhaçada é essa? Onde é que nós estamos? Isso está cheio. Eu saí de lá dizendo assim, verdadeiramente, eu vi que a mulher de Deus se transformou numa serva do diabo, falando mentira. Mas e aquele povo coitado que estava lá, que não conhecia nada de Bíblia? Porque num lugar que se profere a mentira, a verdade da Escritura não está. O que vai ser daquele povo? Jesus não me disse nada, não mandou nada, só a única coisa que Jesus falou foi mandar para lá 2 CDs. O irmão Alessandro levou 2 CDs, que foi entregue, um para pastora e outro para a mulher da recepção. Foi só isso que Jesus mandou fazer. Sabe qual o CD que nós enviamos? Como é que foi o nome do CD? Hã? Lideranças femininas, né? Você deve conhecer essa mensagem, lideranças femininas. Foi o que fizemos. Amém, irmão? Deixa eu só ver se tem perguntas aqui na internet. Tem muitas. 2 perguntas? Vamos ver então. Uma pergunta do Bartô, de Valência, na Espanha. Pastor, temos um pouco de dúvidas a respeito daquela observação do seminário que diz: não pecamos por pensamento. Por favor, gostaríamos de compreender melhor esta observação em relação à passagem que Jesus disse em Mateus 5:28, que o homem que cobiça uma mulher em seu coração já adulterou com ela. Sim, perfeito. Tiago escreve dizendo assim, o pecado consumado gera morte, né? Veja bem, Deus não pode me condenar pelo que eu não fiz. Ele pode me condenar pelo que eu não fiz? Não. Aí vem Jesus e diz assim, se um homem já em seu coração intentou, né, maquinou, cobiçou, ele já está em condenação. Então, Deus não me condena pelo que eu não fiz, mas Ele me condena pelo que eu tenho intenção de fazer. Né? Eu digo assim, hoje eu vou assaltar aquele banco. Caramba, eu já determinei, eu já estou em juízo ou não estou? Aí eu chego lá no banco com o meu 38, não tenho 38 não, irmão, vê lá. Hein? É um número que eu ouço por aí, não sei se é número de sapato. Aí eu tenho 38, vou lá no banco para assaltar. Quando eu chego no banco, eu vejo 5 policiais conversando na porta, 3 seguranças, eu digo assim, caramba, eu estou em minoria, eu não vou assaltar esse banco não. Vou embora. Eu escapei da condenação? Não escapei. A minha intenção foi cometer um delito. Só que eu vi que a oportunidade não era aquela. Mas a raiz ficou no meu coração? Ficou. Então eu já estou em condenação. Quando Jesus fala, aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério. O que é a cobiça? A cobiça é um sentimento terrível. A cobiça é o sentimento que ninguém te convence do contrário. Quando você tem uma cobiça, você persegue aquela situação com todas as suas forças até se destruir ou consumar aquilo. A cobiça é esse tipo de sentimento. A cobiça não é um sentimento leve, um sentimento qualquer comum. Não, a cobiça é algo como uma raiz de amargura
que domina o teu coração, os teus sentimentos e te conduz ao mais profundo dos abismos. Isso que é a cobiça, e é isso que Jesus está falando. Então Jesus não está falando simplesmente de que você pensou, está em juízo. Não, ele está falando cobiçou. Por exemplo, eu costumo sempre lembrar, eu tenho essa lição poderosa para mim, em que lá em Êxodo, o Senhor diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem a casa, nem o boi. Isso quer dizer que eu não posso olhar para o gado do meu próximo e dizer assim: caramba, que gado bonito. Isso é cobiça? Não. A cobiça é um sentimento que me diria o seguinte: caramba, aquele gado ali tinha que ser meu. Tomara que aquele cara morra e eu consiga assumir o gado dele para mim. Acabou, eu estou num sentimento que não faz parte com o prumo de Deus. Eu estou em condenação. Se eu não me arrepender desse sentimento, eu vou para o inferno. Agora, diferente de que quando eu tenho uma intenção, não é cobiça, é um pensamento que vem à minha mente, eu pensei alguma coisa, eu tenho livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, isso é uma prova que na minha mente virão pensamentos bons e ruins. Isto é a prova de que eu tenho livre-arbítrio. Que na minha cabeça não virão somente pensamentos bons, como se eu fosse um robô em que, pensando só o bem, eu só posso realizar o bem. Não, eu tenho livre-arbítrio, então no meu pensamento tem que vir o que é certo e o que é errado. É a grande luta do Espírito Santo de um lado e do diabo do outro. O campo de batalha é a minha cabeça, é a minha mente. A quem eu der ouvidos, esse vai se tornar meu Senhor, diz a Escritura. Então, no meu pensamento vem coisas boas e coisas ruins. No meu pensamento vem o adultério, mas no meu pensamento vem também a santidade, a fidelidade. No meu pensamento vem o mercenarismo, mas também vem a santidade de Deus, vem a fé, vem a esperança. No meu pensamento vem todas essas coisas. Então, quando as coisas ruins chegam ao meu pensamento, eu não estou em condenação nenhuma. Se eu deixar que essas coisas ruins se tornem a minha cobiça, o meu alvo, aí eu entrei em condenação, porque eu vou andar no curso da minha cobiça. Então Tiago diz, o pensamento consumado, o pecado consumado, realizado, feito, isso gera morte. Então, quando Jesus fala ali, é praticamente a mesma coisa. Se tu cobiçares, se tu deixar aquilo descer ao teu coração, se aquilo se tornar realidade em você, parte da sua vida, é isso que te leva à condenação. Pensar nas coisas erradas não condena ninguém. Pensar no erro é apenas fruto do nosso livre-arbítrio. Quantas vezes Adão olhou para aquela árvore e disse assim: poxa, como? Não, Deus disse para não comer. Quantas vezes Eva olhou para a árvore e disse assim: como? Não, Deus disse para não comer. Mas chegou uma hora que Eva disse assim: não, eu vou comer. A serpente falou uma boa palavra, eu vou comer. Acabou, ela entrou em condenação, foi o pecado consumado. Mas será que Adão e Eva nunca olharam para aquela árvore e pensaram na possibilidade de comer? Claro que pensaram. Amém, meu irmão? Então essa é a realidade. Há uma pergunta da Raquel de Valência, na Espanha. Pastor, quando o seu coração não está mais à vontade no lugar que é a igreja que você congrega, e Deus já mostrou no sonho você saindo de lá, mas quando usa alguém para falar com você, fala para não tomar decisão precipitada. Eu não entendo. O que Deus quer dizer, apesar que já usou também pessoa para dizer que vai me tirar dessa igreja? De repente, pelo que eu estou entendendo, Deus já falou para sair, né? Eu entendo que Deus já falou para sair. Agora, tem que ver a hora. É para já? Normalmente, quando Deus fala para sair, é para sair já. Na minha experiência, não como dono da verdade. Estou falando na minha experiência. Agora, veja bem. Eu não posso aceitar que mais ninguém venha falar alguma coisa se Deus já o tiver feito diretamente a mim. Se Deus já falou comigo, né? Eu já senti o mover de Deus. Já tive um sonho, sei lá o que mais. Não adianta eu ficar esperando que mais ninguém diga nada. Se Deus começou a tratar diretamente comigo,
Opa, eu tenho que dobrar os meus joelhos e ele vai continuar tratando. As profecias não dão sentido à minha vida. Muita gente está se confundindo no mundo por isso. Estão se guiando por profecia. E o próprio apóstolo Paulo diz que a profecia é apenas um sinal para os fiéis. Fiel é aquele que recebeu a palavra de Deus e vai se colocar no curso dela. Vem a profecia como um sinal, porque Deus fala, nós já vimos pelo número 2, é a confirmação da palavra de Deus. Então a gente vai seguir, a profecia entra apenas como um sinal. Por exemplo, quantas vezes Deus falou comigo, tu vai viajar para tal lugar. Eu disse, mas quando, Senhor? Guardo aquilo no meu coração. De repente Deus levanta um profeta e diz assim, olha, a viagem que Deus falou contigo é dia tal. O camarada não sabia de nada. Então essa profecia não vai dirigir a minha vida. Ela entrou como um sinal de Deus. Mas eu já tinha a direção para onde viajar, o que fazer e uma série de coisas. Entra mais alguma coisa só para somar um pouquinho, para dar uma pincelada. Agora, dê essa pergunta de novo para mim, por favor. Quando o seu coração não está mais à vontade no lugar... Sim, tá jóia. Beleza. O que acontece? Ela tocou no coração. A Escritura diz algo que eu considero poderosíssimo. Diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, você pode estar em pedaço, destruído, cheio de problemas, mas Deus te quer na casa dele? Quer. Então, não interessa a tua vida como está se processando as tuas guerras. Quando você diz, poxa, é dia a dia a casa do Senhor. A alegria te invade, a esperança te domina. Esse é um projeto de Deus. Deus está mostrando que tem algo contigo naquele lugar. Agora, quando você vai para uma igreja, né? Que nem um dia eu fui para a igreja batista. Chego lá, caramba, o louvor não diz nada para ninguém. As orações não dizem nada para ninguém. As pregações não dizem nada para ninguém. Aquele frigorífico, alegria, não tem alegria. O assunto é papelzinho rodando dentro da igreja, um marcando encontro não sei de quê, o outro marcando encontro da praia, o outro marcando encontro do futebol. Aí o papel roda e até te usam. Passa esse papel para fulano. Tu tá ali no meio, sabe? E eu vi uma vez uma irmã dar bronca. Não quero saber de papel não. Vocês não respeitam nada. Jovens dentro da igreja. Então você vê, não tem Deus. Se você vai se dirigir para um lugar onde a alegria não invade o seu coração, onde você não sente aquela presença de Deus, você está se dirigindo para um lugar onde não tem Deus. E Deus não vai confirmar a sua vontade, o desejo do seu coração, a alegria de estar naquele lugar. Então eu guardo essa passagem bíblica com muito carinho, quando ela diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma vez, só para encerrarmos, eu tive uma experiência, eu estava numa igreja poderosa, mas o meu tempo lá havia terminado, no tempo da evangelização, né? O meu tempo lá havia terminado, Deus não me queria mais lá, mas eu estava muito preso àquilo lá, por quê? Porque era demais, Deus falou muito comigo naquele lugar, sabe, eu tive muitas experiências, muito aprendizado, e Deus me tirou daquele lugar. E, resultado, eu insisti ainda em continuar indo naquele lugar. Irmão, de repente, meu coração esfriou de uma maneira tão absurda, vou assim dizer, com relação àquele lugar, que sequer eu consegui mais me dirigir para lá. A igreja continuou sendo uma bênção, o pastor continuou sendo um homem de Deus, mas eu não sentia mais a mínima alegria em ir para aquele lugar. E eu pude entender esta passagem bíblica. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não a casa do Senhor como sendo um lugar físico, mas casa do Senhor é onde nós ouvimos os propósitos de Deus. E naquele lugar já não tinha mais propósito de Deus com a minha vida. E eu saí daquele grande templo e fui para um porãozinho numa igreja, onde eu fui auxiliar na obra e o resultado foi tremendo. A minha vida foi muito mais útil naquele porãozinho do que era naquele grande templo. Então nós temos que seguir
os projetos de Deus. Se não tem alegria em ir para aquele lugar, significa que o tempo naquele lugar já terminou. Então, se essa ouvinte aí lá da Espanha não tem alegria em estar se dirigindo para um lugar, sentiu que aquela alegria já sumiu, pode tomar outro rumo. Dobra os joelhos e procura saber a direção de Deus, porque lá já não tem mais projetos. Amém?